Bom, então, primeiramente, bom dia a todos e todas, pessoal. Para mim foi um prazer muito grande receber esse convite da comissão organizadora desse primeiro ciclo de palestras em ciência do solo, que pelo dia de ontem, né, a gente já viu que já está sendo muito exitoso, então para mim é um prazer muito grande estar fazendo parte disso aqui, também na forma de palestrante. Então já aproveito para parabenizar todos os alunos e as alunas que estão envolvidos na organização e também a professora Fabiane Gazzani nessa coordenação aí, remodelando os nossos seminários. Então, coube a mim abrir essa mesa redonda do segundo dia, essa primeira mesa redonda do segundo dia, para falar um pouquinho sobre esse tema. Depois de mim, vão vir então a apresentação de 4 alunos, sendo que 3 deles não são meus orientados, eu não faço ideia do que vão apresentar. Então, para mim foi um pouco difícil essa reflexão de abrir essa sessão, só o Adriano, que é meu orientado. Então, o que eu propus aqui foi mais uma reflexão pensando na parte da fertilidade. Eu não vou falar tanto lá da calagem, da adubação, da inoculação, que isso depois a apresentação dos alunos vai contemplar. E eu gosto muito de iniciar as minhas apresentações, as minhas palestras, acho que às vezes a gente esquece de ir lá nas bases, e acho que para se fazer ciência a gente tem que ir na base. E a base aqui, no caso, é o significado das palavras. O que significa essas palavras que a gente está usando para tratar sobre um determinado tema? Então, o que significa fertilidade? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que fertilidade é uma particularidade ou qualidade daquilo que é fértil. Então, o que é um solo fértil? É um solo fecundo, é um solo que vai produzir em abundância e que tem muita capacidade produtiva. Então, essa capacidade produtiva sempre nos remete muito a algo do rural, algo que a maioria acho que a profissão da maioria das pessoas que está aqui, que é ligada à agronomia, remete também nessa produção de alimentos do solo como esse meio de crescimento e desenvolvimento de plantas. Mas a gente também acha outras definições do significado de fertilidade como sendo algo proveitoso. Então, um solo fértil, um solo proveitoso, um solo em que há benefícios, que se pode tirar proveito, que tende a evoluir de modo progressivo e que tende a ser, de novo, proveitoso. Só que aí eu queria abrir um breve parênteses para propor uma reflexão que sai um pouco dessa ótica nossa aqui da agronomia, só dessa fertilidade mais ligada a esses fatores mais agronômicos, vamos dizer. E o que será que, por exemplo, a medicina está falando sobre fertilidade? Que a gente também tem a nossa fertilidade. E aqui eu trago na verdade, isso aqui é uma foto de uma palestra que foi feita esse ano, em maio, no Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, que aconteceu, que se debateu sobre fertilidade, sobre a nossa fertilidade. Mas, de certa forma, também remetendo ao rural. Então, esse aqui é um dos estudos que mostra essa diferença geográfica, por exemplo, na qualidade do sêmen de homens. Pessoas que moram na área rural estão com, homens que moram na área rural estão com uma menor. E muitas vezes próximo a esse contato, esse manejo com o solo, com uma menor fertilidade. Será que isso é um solo fértil que está prejudicando a nossa própria fertilidade? E o mesmo quando a gente vai olhar mulheres. Então, isso é algo que afeta todos nós, homens e mulheres. E aqui os principais resultados de problemas durante a gravidez, enfim, ligado, então, de novo, pesticidas, então, essa questão geográfica, aqui muito ligado à profissão das mulheres, também diminuindo a fertilidade devido à exposição a pesticidas, fitalatos e metais pesados. Então, aqui eu só coloco, para abrir a apresentação, essa pílula, vamos dizer assim, de reflexão de será que a gente não tem que olhar um pouquinho para os nossos métodos de avaliação da fertilidade do solo e como isso está impactando a fertilidade como um todo, inclusive a nossa. Mas vamos lá, foi só, como eu disse, foi um parênteses, foi uma pílula de reflexão, que depois na parte dos debates a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, se for o caso, mas vamos falar então um pouco dessa visão do solo fértil como esse meio para o crescimento e desenvolvimento das plantas. O que uma planta precisa obter no ambiente para crescer e se desenvolver? Isso aqui a gente aprende lá no colégio. As plantas, seres autotróficos que realizam fotossíntese com trocas gasosas, produzem inclusive toda essa concentração ideal de oxigênio, inclusive para promover a nossa vida aqui no
planeta Terra, né, por esse processo, utilizando-se da radiação solar. Mas a gente às vezes esquece essa metade escondida, né, que não são só as folhas ou só a parte aérea das plantas que tem que realizar essas trocas gasosas. As raízes, esses órgãos subterrâneos das plantas, também precisam realizar trocas gasosas ou morrem. Nesse caso, a troca gasosa seria a própria respiração da raiz. E essa planta também precisa se hidratar, né? Também precisa absorver água, que é essencial no processo da fotossíntese, e esse processo se dá majoritariamente via solo, desde que essa planta tenha raízes, que também é o órgão especializado nessa maior absorção de água pelas plantas, né? Então, realizando aqui essa famosa, essa simplificada aqui da fotossíntese. Então, vocês vejam que mesmo a fotossíntese, né, que é algo que a gente geralmente fala, a gente olha para as plantas, são as folhas que realizam a fotossíntese, a clorofila, mas sem um bom manejo de solo, que permita as trocas gasosas e a disponibilidade de água, as plantas não realizam sequer a fotossíntese. E às vezes a gente esquece que as plantas não se alimentam só de fotossíntese, não é só trocas gasosas aqui na parte aérea e radiação solar. As plantas também precisam, para completar o seu ciclo de vida, se desenvolver, de 14 nutrientes minerais que têm que vir do solo, né? Dividido entre 6 macronutrientes e 8 micronutrientes. Então, o solo fértil, sob esse ponto de vista, é aquele que vai possuir esses 14 nutrientes minerais, né? Afinal, é isso que um solo precisa fornecer para as plantas, para essas plantas crescerem e se desenvolverem. Mas também, geralmente, a gente para a definição de fertilidade do solo aqui, algo muito mais quantitativo, né, de ter ou não ter esses nutrientes. Também vai ser aquele que vai possibilitar a ocorrência dos processos necessários para o suprimento desses nutrientes, né? E isso envolve espaço aéreo e disponibilidade de água, além de um bom meio também para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos do solo. Que muitas vezes a gente esquece, a gente pensa muito só no processo químico de disponibilidade de nutrientes, né? As trocas, os fenômenos de absorção que acontecem nos solos, mas a gente tem uma participação muito importante da biologia também, e particularmente o Bruno, né, vai falar sobre isso na apresentação dele, que o solo também deve ser um meio adequado para o crescimento de micro-organismos para ser um solo fértil. E aí eu gostaria de propor, então, a gente tentar fazer aqui na sala um método participativo de avaliação da fertilidade do solo. Só olhando para essas duas fotos aí, vocês arriscariam me dizer qual solo é mais fértil? Quem acha que é o solo da esquerda, levanta a mão, por favor. Obrigado, podem baixar. Quem acha que é o solo da direita, levanta a mão, por favor. Temos 2 pessoas que levantaram a mão. Depois eu gostaria de falar para saber as percepções de vocês, porque todas as vezes que eu fiz, né, essa enquete participativa, esse método participativo, a grande maioria das pessoas foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos 2 que acharam que era da direita, então depois vai ser a pergunta minha para vocês. Acham que é esse o solo da esquerda. E por quê? Porque isso meio que salta aos nossos olhos que aqui tem planta se desenvolvendo, né? Até aqui eu forcei um pouquinho a barra, que aqui atrás, né, a gente também, esse pano de fundo aqui mostra uma planta verde e aqui só a superfície de um solo. Então isso, de certa forma, a gente reconhece visualmente esses processos responsáveis por deixar o solo mais fértil, que é essa ciclagem de nutrientes que está ocorrendo aqui, acúmulo de matéria orgânica, entre outros. E aqui, de novo, a mesma experiência, vamos dizer assim, só numa área diferente. Aqui era uma área de produção de forrageira, né, de pastagem, que é a gente tem uma braquiária. E aqui é uma área de sistema plantio direto de hortaliças, então uma área convencional e com plantio direto. Mas que muitas vezes a gente for fazer a análise desse solo, por mais que a nossa percepção seja essa, né, de que tem mais nutrientes, de que é mais fértil, o que a gente vai encontrar é isso aqui. Tem um aumento aqui. Estou trazendo só os dados, né, de avaliação para o fósforo, porque a gente usa argila e o próprio teor de fósforo disponível. E por mais que a análise do solo capte essa diferença, esse aumento da concentração de nutrientes, muitas vezes se a gente for lá no nosso manual,
isso vai ser interpretado da mesma forma. Então aqui a gente tem um solo teor classe 4 de argila, que é um solo bem arenoso, menos de 20% de argila, e com um alto teor, mesmo com essa diferença, que vai de 31 aqui a 59. E esses dois solos, apesar de terem essa aparência diferente, essa teor diferente de nutrientes, eles vão ter exatamente a mesma recomendação de adubação. E é para isso que a gente trabalha de talvez pensar em outras características que devem ser analisadas, porque esse solo, como a maioria de vocês, né, percebeu visualmente, os processos responsáveis pelo suprimento de nutrientes parecem estar mais adequados. Então, talvez ele tenha que ser tratado, interpretado de uma forma diferente. Bom, mas vamos falar então, para terminar essa nossa definição da fertilidade do solo, disso que as plantas precisam obter do solo, o solo fértil vai ser aquele que vai proporcionar as condições adequadas para o desenvolvimento das plantas, o suprimento de água, trocas gasosas e o suprimento equilibrado de nutrientes. Então, esse foco não deve ser único no teor nutricional, mas sim também ligado a esses processos. E é exatamente isso que muitos trabalhos vêm demonstrando, né? E aqui esse esquema já foi mostrado em algumas apresentações de ontem. O Adriano vai mostrar também que a apresentação dele eu conheço, né? Mas que há um artigo bem recente, escrito pelo professor Ivanor Ambinoni e pela professora Fabiane Vesani, que traz essa teorização sobre essa mudança na percepção da fertilidade do solo. Justamente porque quando a gente tem esses sistemas, vou chamar aqui mais simples, né? Esses sistemas de uma agricultura convencional, ainda com revolvimento do solo, a gente é muito dependente apenas daqueles processos químicos da disponibilização de nutrientes para as plantas. E conforme a gente vai deixando mais complexo, na verdade diversificando esses sistemas de produção, a gente tem, né, essa chamada auto-organização do solo, com o acúmulo de matéria orgânica, principalmente uma alta quantidade de energia e matéria, que ocasiona então, esses fluxos multifuncionais, que é exatamente isso aqui acontecendo de uma forma mais eficiente. Os processos responsáveis por essa disponibilidade de nutrientes atuando de forma mais eficiente. Embora, talvez, se a gente for analisar quimicamente esses dois solos, aqui eles podem estar iguais. Mas essa questão do processo é modificada e por isso que talvez a gente tenha que olhar de uma forma diferente para aquele teor que está na análise do solo. E isso vem sendo percebido em diversas regiões do mundo e do Brasil. Isso foi, inclusive, a base do desenvolvimento da bioanálise do solo pela Embrapa. Esse foi um dos experimentos lá no Mato Grosso, responsáveis pelo desenvolvimento da bioanálise do solo, em que a gente tinha o mesmo manejo de calagem e adubação nessas duas áreas, 7 safras, já com o mesmo manejo. A única diferença era os dois plantio direto. A única diferença é que aqui a gente tinha um cultivo de soja no inverno pousio, e vale lembrar que no Cerrado o pousio, o inverno, na verdade, é seco, então esse pousio tem pouquíssimo desenvolvimento vegetal, ao contrário do nosso pousio aqui do sul. E aqui a gente tem um exemplo da soja com uma cultura de cobertura, uma pastagem braquiária, produzindo aí aproximadamente o dobro. E saltando aos olhos, esse aspecto visual de que as plantas estão nos dizendo que esse solo é muito mais fértil do que esse. E aqui é um documento completo aqui da Embrapa que explica sobre isso. A análise química está extremamente similar, a mesma interpretação. O que muda aqui é a parte biológica do solo e esses processos responsáveis por suprir os nutrientes para as plantas. Então, esse é o nosso método mais antigo que a gente não pode abandonar. O método de avaliação da fertilidade do solo, que é o que a gente faz desde criança, que é observar as plantas, olhar o que elas estão querendo nos dizer. Por quê? Porque todo nutriente, aqueles 14 nutrientes minerais lá que a gente viu, todos eles são considerados nutrientes de planta porque desempenham funções no metabolismo vegetal. E essas funções sendo bem desempenhadas, a planta vai estar sadia, né, com esse verde sadio, verde normal, vamos dizer assim. No caso da gente ter alguma deficiência ou excesso, desequilíbrio nutricional no solo, alguma dessas funções, então, não vai ser executada em alguns produtos intermediários do metabolismo, ou não vão ser formados, ou vão ser acumulados. E isso vai causar um sintoma visual.
que é o que a gente observa. Vamos trazer aqui o exemplo do nitrogênio, né, que é o nutriente mineral mais requerido pelas plantas. Então, a gente tem um exemplo também de uma braquiária aqui cultivada, né, no experimento, com todos os nutrientes adequados, inclusive o nitrogênio. Mas se a gente deixa tudo adequado e só tira o nitrogênio, é isso aqui que a gente vai ver nessa planta. Um sintoma clorosa, uma diminuição do crescimento muito acentuada. E um excesso aqui, uma lavoura de arroz, né, que recebeu um excesso de adubação nitrogenada, a gente também consegue perceber aos nossos olhos muitas vezes. Né? Então, essa planta teve um crescimento muito grande na fase vegetativa. Quando encheu os grãos aqui, né, dá para ver as panículas caídas, pesou demais, essa planta cresceu meio molenga por esse excesso de nutrientes durante o período vegetativo, não teve sustentação para toda, né, essa produtividade aqui de grãos que foi alcançada e tombou. Então, apesar de ter tido uma alta produtividade de grãos, o problema é que a perda desse produto agrícola, né, já em contato com o solo, então levando a essas perdas econômicas do produtor rural. Então aqui fica claro que a gente precisa de equilíbrio na fertilidade do solo nos nutrientes. Não é quanto mais melhor, né? E também não podemos passar por esse déficit aqui que vai limitar as nossas produtividades. Só que o problema, muitas vezes, do déficit, ou principalmente do excesso de nutrientes, não é só sentido dentro das fazendas, né? Ou esse problema in situ. Então a gente também tem vários problemas ex situ, deixa eu passar aqui, que seria este aqui. O excesso de nitrogênio no ambiente, causando eutrofização. Então não dá para a gente ficar esperando as plantas nos mostrarem o que está faltando, porque pode ter gente antes das plantas sofrendo com esse excesso de nutrientes, por exemplo. E aqui é a razão de por que até hoje, porque a gente tem um manual de recomendação de calagem de adubação e a gente não segue olhando para as plantas e esperando elas nos dizerem o que está acontecendo. Por esses 4 motivos aqui. A gente tem vários motivos, aqui eu trouxe esses 4. Nem todas as plantas vão nos indicar bem. A gente pode ficar esperando ela nos dar alguma resposta, mas elas demoram. A gente pode ter confundimento com desordens não nutricionais também. Alguns nutrientes não vão causar sintomas tão característicos, né? Aqui eu trouxe o nitrogênio, que é um sintoma bem característico, fósforo, potássio, geralmente também. Mas principalmente micronutrientes, às vezes é difícil da gente saber exatamente qual está faltando. E esse aqui é o principal, né? Quando os sintomas aparecem, os danos são irreversíveis. Não só in situ, como também ex situ, como eu já comentei com vocês. Então, por mais que a gente use bem esse método mais antigo, né? Que é observar as plantas, que a gente olha para a planta e tenha certeza, essa planta está com déficit de fósforo, mas quanto está faltando? E quanto que eu tenho que colocar? Né? Será que eu preciso colocar alguma coisa, algum produto para suprir esse nutriente? Ou também pode ser algum problema do processo de suprimento, que aquele nutriente até está no solo, mas a planta que não está conseguindo absorver. Só olhando para a planta ela não vai nos responder isso, ela vai dizer o que está faltando. Mas essa primeira pergunta a gente consegue responder com um segundo método que também vem sendo muito utilizado para avaliar a fertilidade, que é a análise de nutrientes no tecido vegetal. Acho que talvez alguns de vocês vão mostrar um pouco dos trabalhos de vocês sobre isso. Aqui eu trouxe essa metodologia, que é talvez ele está nos assistindo lá de Cruz Alta, o Matheus, né, do trabalho de mestrado dele, que consiste no quê? Né? Cortar as plantas, como está sendo feito aqui. Geralmente, aqui a gente faz uma área conhecida para depois extrapolar isso para quilos por hectare. Né? Então, aqui tem um círculo de metal, que vocês podem ver. Então, foi cortado, corta isso, coloca, armazena, né? Aqui é um saco de papel, que é mais adequado para armazenar. Traz para o laboratório, seca esse material até peso constante. Depois, moe esse material e peneira esse material para padronizar para análise. E faz um processo de digestão, muitos de vocês conhecem, que transforma todo esse material sólido no material líquido, por isso que é essa digestão, e depois parte para a análise dos nutrientes. Aqui eu trouxe 2 exemplos, a análise de nitrogênio ou a análise de fósforo. Só que para a gente usar esse método, a gente precisa responder algumas perguntas. Não é qualquer época de amostragem que a gente vai poder interpretar da mesma maneira. Não é qualquer local de amostragem na planta que a gente vai poder interpretar da mesma maneira, porque a gente tem uma redistribuição diferenciada de nutrientes nas plantas, né? Alguns são móveis dentro do metabolismo vegetal, outros são imóveis. Então, se a gente coletar folhas novas ou folhas velhas, vai ser totalmente diferente o teor que a gente vai achar.
E também esse como coletar, o número de folhas, por exemplo, o número de subamostras para compor uma amostra. Quantas folhas ou qual área tem que coletar para realmente ser representativo da condição das plantas e, consequentemente, da fertilidade do solo daquela área. Isso é uma velha resposta da agronomia, depende. E aqui, nesse caso, vai depender basicamente da cultura agrícola. Então, como que a gente sabe qual é o teor adequado do nutriente no tecido vegetal? Pesquisa. É isso que muitos dos nossos alunos vão mostrar aqui depois para vocês. Então, essa aqui é uma possibilidade, até antes de começar a palestra, eu estava falando com o Thales sobre essas diferentes possibilidades de interpretação desses resultados de análise do tecido vegetal. Essa aqui é uma utilizada há bastante tempo, que está lá no livro do Black, de 1992, que é relacionar produtividade, geralmente a nossa principal variável de resposta, com a concentração do nutriente nessa folha que foi lá determinada, que deve ser coletada, com todo aquele protocolo adequado. Só que o que a gente vai achar geralmente é essa grande distribuição de pontos. Então, uma possibilidade, que vem sendo proposta por alguns pesquisadores, e aqui no caso há bastante tempo, é a gente utilizar esse limite superior dos pontos, traçar um ajuste. Então, esse ponto, esse ápice aqui desse ajuste seria o que a gente vai chamar de teor crítico do nutriente no tecido vegetal. E a faixa ao redor desse teor crítico seria o chamado da faixa adequada. Porque é onde a gente tem, com essa concentração, as maiores produtividades. Aqui no caso é um exemplo para milho. E é exatamente isso que a gente tem dentro do nosso manual hoje para muitas culturas, especialmente no caso das frutíferas, espécies perenes. Então aqui eu trago o exemplo dos citros, se a gente abrir lá na página 204 do nosso manual, a gente vai ter lá toda essa interpretação para se coletar folhas com 6 meses de idade, de ramos frutíferos emitidos nas plantações primaveris entre janeiro e março. E aí tem que coletar de 100 a 200 folhas, a uma altura aproximadamente de 1,5 metro do solo, nos 4 quadrantes da copa. Então, essas folhas que foram calibradas para a gente utilizar essa tabela de interpretação e saber se aquele solo está fértil ou não, está disponibilizando ou não esses nutrientes de forma adequada para os ciclos. Se a gente mudar para a bananeira, é completamente diferente. Cada espécie, é isso que a gente faz aqui com a pesquisa. Cada espécie vai ter o seu protocolo adequado de amostragem. E aí surgiu, vou passar rapidamente sobre isso, não é o foco aqui, mas outras interpretações multinutricionais, que não levam em conta só cada um dos nutrientes, mas também a relação entre eles, porque muitas vezes a maior presença de um pode compensar a menor presença de outro. Que é o caso do DRIS, que é esse sistema integrado de diagnóstico e recomendação. Então aqui está um exemplo de um laudo que utiliza o DRIS para essa análise multielementar. E também, mais recentemente, o CND, que é muito utilizado lá pelo professor Danilo Rosani, da Unesp, tem inclusive um site que pode entrar, e para várias culturas, coloca lá e ele dá esse índice de balanço nutricional entre os diferentes nutrientes. Mas a gente, já falei para vocês aqui, quando eu mostrei esse outro gráfico, todo esse processo do DRIS, e esse aqui, tudo isso vem, que vocês vão ver daqui a pouco, do trabalho dos nossos alunos de pós-graduação que fazem muita experimentação. A gente só tem uma tabela de interpretação se a gente fizer experimentação. Que seria aí o nosso terceiro método. A gente falou da análise visual, da análise do tecido vegetal e agora da experimentação. Esse terceiro método para a gente avaliar a fertilidade do solo e seria um método para a gente começar a tomar as primeiras decisões e montar um sistema de recomendação. Que a gente está fazendo o tempo todo, porque esse manual precisa de atualização. Então, esse aqui é uma foto bem atual. Quem tiver interesse, esse experimento está acontecendo agora, lá nas nossas casas de vegetação, que é para a gente entender um pouco da dinâmica nutricional de tomate no sistema de plantio direto, de hortaliças. E o que tem como princípios esse método da experimentação? Utilizar a própria planta ainda como indicadora da fertilidade do solo. Vocês vejam que sempre essa observação da planta é muito importante. Não se analisa a fertilidade do solo só olhando para o solo. A gente precisa entender a resposta de planta junto. São geralmente adicionados nutrientes ou micro-organismos.
e se mede esses parâmetros de planta, como índice de crescimento, desenvolvimento, absorção de nutrientes e, principalmente ainda, né, nossa principal variável de resposta, que é a produtividade. E aqui eu trago um exemplo da importância da experimentação, por exemplo, em áreas de solos em que não se sabia nada sobre o manejo, que aconteceu lá pela década de 70, 80 aqui no Brasil, né, quando começou a abertura das áreas de cerrado, foram muitos gaúchos aqui do sul, inclusive lá para o cerrado, levaram todo o conhecimento da operação Tatu, que já tinha sido realizada aqui, começaram a aplicar lá, e é a primeira prova de como as recomendações têm que ser regionalizadas também, e não estava dando certo. Não estava produzindo como estava produzindo aqui. Foi, e aí chegaram fizeram então esse experimento para demonstrar qual que era o problema, né, do solo do cerrado, que foi essa descoberta da deficiência de zinco em solo do cerrado, com a técnica do elemento faltante. Então está aqui, faz o tratamento completo, tira um nutriente, tira outro, até que descobriram, quando tiraram o zinco, que o problema do solo do cerrado era a deficiência de zinco, e hoje, se vocês abrirem o manual do cerrado, está lá, tem que ter uma adequação corretiva para zinco. Outro exemplo, né, quando a gente começou as primeiras tabelas de recomendação aqui no Brasil, dos experimentos trifatoriais NPK com curvas de resposta de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então está aqui, ó, qual seria a melhor dose de nitrogênio, de fósforo e de potássio com esse experimento. Fazer um experimento para já desenvolver uma tabela de recomendação. Então a gente tira uma recomendação rápida, né, um experimento simples, com uma cultura específica, um solo específico. E também foi a fonte das primeiras tabelas de recomendação nossas aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu trago esse exemplo aqui lá de 1969, do nosso primeiro manual, que eram esses experimentos trifatoriais e se montavam essas tabelas aqui. E isso, né, aliado à pesquisa científica, à experimentação, para sistematizar esses dados, para não ficar só num teste, né, de erro e acerto, que possibilitou todo o desenvolvimento dessas recomendações de calagem, adubação e inoculação, até os dias de hoje, continuamente atualizando o nosso material do manual de calagem e adubação. E aí tem todo, né, esse caminho a ser percorrido pela pesquisa, pela amostragem, então, quais os melhores métodos para amostrar o solo, para utilizar a análise do solo ou tecido vegetal, o método de avaliação da fertilidade, qual o método de análise, principalmente aqui falando do solo, né, que vai ser utilizado, o que aquele valor que vem lá no laudo, depois que a gente selecionou o método de análise, significa do ponto de vista da planta, então calibrar esse método. E depois, a gente sabendo, bom, se deu 6 mg de fósforo por decímetro cúbico, isso significa que está baixo o teor no solo. Quanto que tem que aplicar em resposta a esses diferentes manejos de calagem, adubação ou inoculação? Então é isso que principalmente os nossos programas de pós-graduação aqui do sul do país, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O nosso aqui, Santa Maria, Pelotas, Udesc, vem fazendo continuamente para a gente atualizar o manual de calagem e adubação, possibilitando que, né, os usuários desse manual então, façam uso desse método de avaliação da fertilidade do solo. Aqui agora eu trouxe uma descrição que eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, já subiram a plaquinha para mim, né, de cada uma dessas etapas, então eu vou passar de forma bem dinâmica, aqui, só para vocês entenderem o que a pesquisa faz para a amostragem. Então, determinar quantas subamostras tem que amostrar uma área homogênea para compor uma amostra, né, trabalhos feitos aqui no PP de Ciência do Solo da LUTS há bastante tempo atrás, que hoje os resultados estão lá no manual. Que isso também pode variar conforme o equipamento de coleta e o modo de adubação, e também todas as recomendações estão lá dentro do manual. Depois, para selecionar os métodos, a gente está hoje fazendo isso. A Janilde está aí, o trabalho de doutorado dela, né, para a gente poder utilizar fosfato natural, foi recentemente descoberto aqui no Rio Grande do Sul, uma fonte. Também a gente tem que calibrar um método que vai ser adequado, o nosso método atual vai superestimar o teor de fósforo quando a gente usa fosfato natural, então atualmente a gente está desenvolvendo aqui no PPG Ciência do Solo essa etapa, né, para quando se usa o fosfato natural, então daqui a metodologia que vem sendo aplicada, que finaliza depois com esse estudo gráfico, né, para a gente, que a planta tem que, né, ler no solo, vamos dizer assim, a planta tem que estar nos dizendo que tem no solo exatamente com aquele método que a gente selecionou nisso também, que tem. Depois a calibração dos métodos, que tem que ser a campo, né, pessoal, as famosas curvas de calibração,
Aqui também eu trago um exemplo fictício para entender como que isso é montado, né? São experimentos com doses, em que a gente calcula o rendimento relativo pelo rendimento em cada local, sem aplicação do nutriente que a gente está testando, e o rendimento máximo com a aplicação do nutriente. Chegamos a esse rendimento relativo e isso que entra nas curvas de calibração no eixo X e no eixo Y. Está aqui ela. E depois a gente interpreta isso, teor crítico, sendo 90% do rendimento relativo, dividindo daqui, desse ponto até o zero, em 3 faixas iguais, né, para interpretar o que vai ser muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, sendo esse 2 vezes o teor crítico. Isso também está sendo continuamente feito, talvez alguns de vocês vão mostrar isso depois, com essa interpretação. E no final, as curvas, né, para saber quanto tem que aplicar, que segue esse princípio dos incrementos decrescentes aqui, que a maioria de nós já conhece, né? Também foi estudo aqui de algumas teses de doutorado, que são dadas lá do Paraná, foi o Renan, que foi orientado pelo professor Simério, né, que fez lá da cooperativa agrária, da FAPA, lá em Guarapuava, mostrando quanto menor, né, se essa interpretação estiver muito baixa no solo, a gente vai ter um maior aumento de produção devido à adubação. Se define, né, a melhor dose econômica e isso vai para as tabelas de recomendação. Certo? Então é isso que a gente faz aqui. Então, só agora para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho das perspectivas futuras sobre o que vão ser abordados, eu acho, por alguns de vocês agora, né, deixa agora entregar para vocês a bola aqui, o microfone. A gente, né, o que a gente deve pensar sobre métodos de avaliação da fertilidade do solo? A amostragem para sistemas com alta diversidade espacial de espécies vegetais, como sistemas agroflorestais, ou sistemas que impõem uma maior heterogeneidade, como sistemas pecuários. Diagnosticar o solo para além dos parâmetros químicos, né, esse exemplo dos métodos participativos e da própria bioanálise do solo. Recomendar insumos além de fertilizantes minerais, né, por exemplo, vem surgindo com muita força os bioinsumos e os inoculantes. E recomendar também pensando no conjunto de plantas e de seus usos, levando em conta o tempo e a ciclagem de nutrientes, como o exemplo da adubação de sistemas. E esse que eu venho batendo bastante na tecla, né, principalmente quando eu participo de banco de qualificação, geralmente dou uma provocada nos doutorandos sobre isso, a gente começar a levar em conta outras variáveis expostas além da produtividade. Muito obrigada, desculpa que eu passei um pouquinho do tempo e fico à disposição depois para perguntas.